Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Hoje nosso quiz será especial de Páscoa. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Mas antes não esqueça, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ajude o canal a alcançar mais pessoas. Então, vamos começar? Primeira pergunta. Quem Jesus pediu para preparar a Páscoa que faria com seus discípulos pela última vez? Número 1, Pedro e João. Número 2, Pedro e Tiago. Número 3, Pedro e André. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Pedro e João. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Lucas capítulo 22, versículo 8. Segunda pergunta. O que significa o pão na ceia do Senhor? Número 1, corpo dos discípulos. Número 2, corpo de Cristo. Número 3, corpo da igreja. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, corpo de Cristo. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, o partiu e deu-lo e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Marcos capítulo 14, versículo 22. Terceira pergunta. Quem negou Jesus 3 vezes? Número 1, João. Número 2, Tiago. Número 3, Pedro. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Pedro. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Lucas capítulo 22, versículo 34. Quarta pergunta. Onde Jesus estava quando foi preso? Número 1, Getsêmani. Número 2, templo. Número 3, deserto. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Mateus capítulo 26, versículo 36. Quinta pergunta. Qual o significado do vinho na ceia do Senhor? Número 1, sangue da igreja. Número 2, sangue de Cristo. Número 3, sangue dos discípulos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, sangue de Cristo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Marcos capítulo 14, versículo 23 e 24. Sexta pergunta. Para quem Jesus falou isso? Com um beijo traz o Filho do Homem? Número 1, Pedro. Número 2, Tomé. Número 3, Judas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Judas. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Lucas capítulo 22, versículo 48. Sétima pergunta. Quem perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus? Número 1, Pilatos. Número 2, Herodes. Número 3, Anás. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. Oitava pergunta. Quem foi solto da prisão no lugar de Jesus? Número 1, Pedro. Número 2, Barrabás. Número 3, José. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Lucas capítulo 23, versículos 19 e 25. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar?
Nona pergunta: quem ajudou a levar a cruz de Jesus Cristo? Número 1, João. Número 2, Cleopas. Número 3, Simão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Simão. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 26. 10ª pergunta: como se chamava o lugar em que Jesus foi crucificado? Número 1, Caveira. Número 2, Soraque. Número 3, Abadom. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Caveira. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Lucas capítulo 23, versículo 33. 11ª pergunta: quando Jesus foi crucificado, houve densas trevas em toda a terra. A que horas isso ocorreu? Número 1, da 6ª à 8ª hora. Número 2, da 6ª à 9ª hora. Número 3, da 6ª à 10ª hora. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, da 6ª à 9ª hora. E era já quase a hora 6ª e houve trevas em toda a terra, até a hora 9ª. Lucas capítulo 23, versículo 44. 12ª pergunta: quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos para sepultá-lo? Número 1, João. Número 2, Pedro. Número 3, José. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, José. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Lucas capítulo 23, versículos 50 e 52. 13ª pergunta: quantos anjos apareceu para as mulheres que foram ao sepulcro? Número 1, 2 anjos. Número 2, 3 anjos. Número 3, 4 anjos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 2 anjos. E aconteceu que, estando ela perplexa a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Lucas capítulo 24, versículo 4. 14ª pergunta: quantos discípulos de Cristo iam a caminho de Emaús e Jesus os acompanhou até a sua casa? Número 1, 1 discípulo. Número 2, 2 discípulos. Número 3, 3 discípulos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 2 discípulos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Lucas capítulo 24, versículo 13 e 29. 15ª pergunta: qual o nome de um dos discípulos que iam a caminho de Emaús e foram com Jesus conversando sem saber que era Jesus? Número 1, Tomé. Número 2, Paulo. Número 3, Cleopas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Cleopas. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Lucas capítulo 24, versículo 18. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!